O ex-juiz Sérgio Moro, senador eleito pelo Paraná, diz que não compra o discurso de Lula que em um eventual governo petista haveria respeito ao Estado Democrático de Direito. Moro disse em entrevista para a gente ontem aqui ao Novo Dia que o PT está tentando caçar o mandato dele. A coligação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, acionou a Justiça Eleitoral requerendo a cassação da candidatura de Moro, alegando que o senador eleito não cumpriu requisitos de filiação partidária. Moro e União Brasil negam irregularidades. Sérgio Moro afirmou que teme uma eventual eleição de Lula, abre aspas, não só pela volta da corrupção, mas o impacto moral que isso tem no país, fecha aspas. Pois bem, vamos jogar esse assunto aqui para a nossa dupla, Molica. Começando contigo, eu sei que você assistiu a essa entrevista completa ontem, foi até as redes sociais para repercutir alguns dos principais trechos, mas começando com esse aí de que Lula seria uma ameaça à democracia brasileira. Vamos lá. Olha, eu vi a entrevista, o Moro até reafirmou as críticas em que ele escreveu, né, equiparando Bolsonaro a Lula no início do ano. Ele disse que não voltou atrás, mas que o Lula é pior, aquela coisa, corrupção, enfim. Outro detalhe, eu fiquei morrendo de rir na hora, quando ele criticou o Lula por não anunciar o ministro da Economia ou da Fazenda, o seu eventual ministro da Fazenda, né, caso ele vença a eleição. Eu fiquei pensando, se o Bolsonaro tivesse em 2018 anunciado quem seria o ministro da Justiça dele. Já pensou? O próprio Sérgio Moro. Mas vamos lá, vamos essa história aí. Esse negócio de caçar mandato, os dois estão forçando a barra nessa história, né? É uma discussão política, né? O PT força a barra ao pedir a cassação do mandato do Sérgio Moro, e o Moro força a barra ao dizer que por causa disso a eleição de Lula seria uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. Primeiro o PT, né, diz assim, porque o Moro não estava filiado no Diretório Estadual do União Brasil do Paraná em 2 de abril, quando foi o prazo limite. Pô, não, porque nessa época ele estava filiado em São Paulo. Ele estava filiado ao Podemos, no fim de março ele pulou para a União Brasil, que era o prazo, e se filiou à União Brasil em São Paulo, porque ele queria ser candidato a senador em São Paulo. Aí a Justiça Eleitoral, numa forçada de barra também, impediu o Moro de ser candidato em São Paulo. Quer dizer, o Moro não pôde ser candidato, agora a mulher dele pode ser candidata, o Tarcísio pode ser candidato ao governo, a Marina Silva pode ser candidata a deputada federal. E nenhuma dessas pessoas aí tem raízes em São Paulo. Então houve ali uma injustiça contra o Moro. Falei isso na época, repito. Aí o Moro foi para o Paraná. Então é claro que ele não dava. Em junho, ou quando houve essa decisão, ele não poderia voltar no tempo para se filiar à União Brasil no Paraná. Ele está afiliado, isso é uma forçada de barra. Aí o PT também alega, porque ele deixou a magistratura para não ser processado internamente. Isso aí é uma conjectura, não tem nada a ver com isso. E o Moro também força a barra ao dizer que esse pedido do PT ameaça a democracia. Se amostra do que seria um governo Lula, até porque isso vai depender da justiça, não vai ser o PT que vai decidir isso. E ele sabe, o mandato dele é legítimo, ele foi eleito pela população do Paraná senador da República, está certo, foi eleito, tem que ser respeitada essa decisão e ele tem que ser empossado tranquilamente. Agora, ameaça ao Estado Democrático de Direito, Moro, é juiz parcial, né? Um juiz, e ele teve a parcialidade dele reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU. Isso é, sim, uma ameaça, uma das ameaças ao Estado Democrático de Direito. E também, falando do governo Bolsonaro, também não dá para dizer que não ameaçou, né? Mas vamos lá, sigamos. O assunto em si, a forçada de barra do PT, é um exagero, é uma besteira isso, essa iniciativa do PT, e é um exagero do Moro. Sigamos. Valeu, Molica.